Olá, professora Márcia, tutores e colegas. Meu nome é Daniel César Gelme e somos do grupo composto por Daniel César Gelme, Fabrício Biliotti e Fábio César Cerqueira. O nosso método escolhido para a elaboração da aula foi o do Peer Instruction, criado pelo professor de física Eric Mazur, da Universidade de Howard. Trata-se de um método ativo para ensino superior que adaptamos para os alunos do Ensino Fundamental 2. Neste método, buscam-se abordagens ativas e colaborativas que tiram o professor do centro do processo de ensino-aprendizagem, buscando focar este processo mais nos alunos. A metodologia Peer Instruction é também chamada de aprendizagem por pares, ou aprendizagem por colegas, e baseia-se na arte da perguntação. O conteúdo abordado são as famílias dos instrumentos musicais dentro da disciplina de educação musical. Nosso público-alvo são as crianças do 6º até o 9º ano do ensino fundamental. O objetivo geral desta aula é conhecer as famílias dos instrumentos musicais. Os objetivos específicos são reconhecer as diferentes tipologias de instrumentos e saber distinguir, dentro da mesma família, os diferentes instrumentos. Os recursos didáticos necessários são quadro branco, aparelho de som e fotocópias. Agora, nosso colega Fabrício Biliotti descreverá o início do desenvolvimento de nossa aula. Olá, meu nome é Fabrício Biliotti e, continuando a exposição da metodologia Peer Instruction, agora eu vou ilustrar praticamente como que é o desenvolvimento da aula de acordo com essa metodologia relacionada às famílias de instrumentos musicais. O primeiro passo é aquele de um estudo prévio do material disponibilizado pelo professor, ou seja, o professor atribui aos alunos algumas tarefas que teriam que ser desenvolvidas em casa. E através, por exemplo, de cópias ou apostilas que ele pode preparar para os alunos, através de charts, gráficos, que ele também pode disponibilizar, gráficos que tem digamos assim, que dá uma possibilidade de ter uma visão imediata das famílias de instrumentos, etc. E através também da pesquisa em sites ou YouTube, na internet, enfim. Depende um pouco do professor contextualizar também esse tipo de atividade de acordo com os alunos que compõem a turma, dos interesses, da capacidade do próprio professor estimular esse espírito de pesquisa nos próprios alunos. E, seguindo, o segundo passo é justamente em sala de aula, a exposição pelo professor das questões conceituais em sala de aula, que é um tipo de atividade que não pode tomar mais que 10, 15 minutos da sala de aula. Eu diria 10 minutos é suficiente para o professor, digamos assim, fazer o ponto da situação com os alunos e proceder a outra fase, que é a terceira, é a aplicação do teste conceitual, que é um pouco o cerne da atividade. E, digamos, em relação às famílias de instrumentos, nós preparamos algumas perguntas que podem ser feitas aos alunos. Por exemplo, quantas são as famílias ou naipes de instrumentos de orquestra? Aí, cada pergunta tem 4 respostas. Nesse caso, a A é cordas e madeiras, a B, cordas, madeiras, metais e percussão, a C, cordas, madeiras e metais, e a D, cordas, madeiras, metais, percussão e elétricos. Aí os alunos podem responder claramente. A forma de resposta é decidida previamente pelo professor em 3 maneiras básicas. Uma pode ser que os alunos, junto com o professor, decidem símbolos para responder A, B, C ou D, ou o uso de fichas, como nós
pensávamos de utilizar na nossa atividade, que é mais viável, mais simples de ser realizada, ou através também de uso de tablets, computadores que a escola disponibiliza, ou celulares. Enfim, a resposta correta nesse primeiro caso é a resposta B: cordas, madeiras, metais e percussão. Aí o professor, claramente, uma vez que os alunos respondem, procede a, praticamente coletar as respostas e ver os acertos. E aí procede da mesma forma nas outras perguntas. Por quais instrumentos é formada a família dos instrumentos de cordas? Na segunda pergunta. Por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e violões. B. Por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e harpas. C. Por violinos, violas caipiras, violoncelos, contrabaixos e harpas. D. Por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e guitarras. Aí, novamente, o professor pede para os alunos responderem, no nosso caso, levantando, mostrando as fichas. A resposta correta, nesse caso, é a B. A terceira pergunta é: quais são os instrumentos da família das madeiras? Os instrumentos da família das madeiras são flautas, flautins ou pícolos, oboés, corno em inglês, clarinetas, clarinetas baixo ou clarones, fagotes e contrafagotes. A. B. Os instrumentos da família das madeiras são oboés, corno em inglês, clarinetas, clarinetas baixo ou clarones, fagotes e contrafagotes. C. Os instrumentos da família das madeiras são flautas, flautins ou pícolos. E D. Os instrumentos da família das madeiras são marimba, oboés, corno em inglês, clarinetas baixo ou clarones, fagotes e contrafagotes. Da mesma forma, os alunos respondem e a resposta certa, de alguma forma, nesse caso, é a resposta A. A número 4 é: quais são os instrumentos que compõem a família dos metais para a orquestra sinfônica? A. A família dos metais é formada por vibráfone, ou vibrafone, trompas, trompetes, trombones e tuba. B. A família dos metais é formada por saxofones, trompas, trompetes, trombones e tuba. C. A família dos metais é formada por trompas, trompetes, trombones, corno em inglês e tuba. D. A família dos metais é formada por trompas, trompetes, trombones e tuba. A resposta correta é a D. Quais são os instrumentos que formam, de acordo com a pergunta número 5, a família das percussões para a orquestra? A. A família da percussão é formada por bateria, tímpanos, tambor, bombo, caixa clara, xilofone, triângulo, pratos e carrilhão, entre outros. A família da percussão é formada por tímpanos, tambor, bombo, caixa clara, xilofone, triângulo, pratos e carrilhão, entre outros. A família C. A família da percussão é formada por banjo, tímpanos, tambor, bombo, caixa clara, xilofone, triângulo, pratos e carrilhão, entre outros. D. A família da percussão é formada por reco-reco, chocalhos, repinique, pandeiro, tambor, bombo, triângulo, entre outros. Da mesma forma, os alunos respondem individualmente e a resposta correta é a B. Na número 6 e na número 7, nós procedemos mais a um tipo de apreciação mais prática das músicas, para que os alunos não apenas testem conceitos teóricos, mas apreciem na prática os instrumentos musicais, a fim também de verificar se eles adquiriram um certo entendimento de quais famílias e quais instrumentos estamos falando. Então, foi escolhido, nesse caso, o segundo movimento da Sinfonia do Novo Mundo, Largo, de Antonín Dvorak, e os alunos têm que indicar quais são os instrumentos em destaque na melodia. Então, procedemos de novo às quatro respostas. Destacam-se as cordas com violas e violoncelos, quase sempre em pianissimo, as madeiras e os metais fazem a harmonia e terminam expondo o primeiro tema do movimento. B. Destacam-se o corno inglês, a flauta e o oboé, esses dois quase sempre em pianissimo. As cordas fazem a harmonia e terminam expondo o primeiro tema do movimento. C. Destacam-se o trombone, trompete e o clarinete, esses dois quase sempre em pianissimo. As cordas fazem a harmonia e terminam expondo o primeiro tema do movimento. A resposta é D. Destacam-se as percussões, as cordas fazem a harmonia e terminam expondo o primeiro tema do movimento. A resposta correta é a B.
E a última pergunta é: ouçam o início do tema do filme Guerras nas Estrelas, de John Williams, qual é a ordem das famílias de instrumentos que se destacam. É suficiente nesse caso o primeiro minuto, porque inclusive é, digamos, onde é enunciado o tema de Guerras nas Estrelas, e as famílias de instrumentos são mais fáceis de serem reconhecidas. Então, A, madeiras, cordas e todos os instrumentos juntos. B, percussões, cordas e todos os instrumentos juntos. C, cordas, metais e todos os instrumentos juntos. D, metais, cordas e todos os instrumentos juntos. A resposta correta é a D. Uma vez aplicado o teste conceitual, os alunos que deram as respostas utilizando as fichas, de alguma forma vão verificar junto com o professor qual é a porcentagem de acerto. Aí o Fábio Cerqueira, nosso colega, vai explicar melhor como que pode proceder a aula uma vez verificada a percentual de acerto dos alunos. Obviamente, se essa porcentagem for menor de 30%, aí o professor deverá providenciar uma reexposição praticamente do material. Às vezes também é oportuno, no caso de acerto que o acerto seja entre 40% e 70%, fazer com que os alunos se reúnam em grupos e rediscutam, revejam juntos, um ajudando o outro, inclusive, revejam juntos as respostas. Enfim, o Fábio Cerqueira vai explicar melhor como que se dá a continuação, digamos, da aula. Obrigado. Olá, meus prezados. Então, no sexto passo, o professor, verificando que os acertos foram abaixo de 30% ou 40%, ele vai redefinir o caminho. Tá? Os alunos então não conseguiram, a grande maioria não conseguiu entender, compreender sobre os conceitos que foram tratados anteriormente, pelos passos anteriores. O professor então, ele explica novamente aqueles conceitos, certo? Isso aí a gente levando 5 minutos, isso é coisa breve, né? No sétimo passo, então, o professor ele abre uma linha de interação entre os alunos, né? E aí eu posso até colocar aqui, inclusive, a essência do peer instruction, né? Que é aprender por pares. Então os alunos ali eles se ajudam, né? E conseguem discutir os assuntos e se ajudar reciprocamente. E já no oitavo passo, na reaplicação do teste conceitual, inclusive, devido a esse passo anterior, que é o sétimo, a porcentagem de acertos ela tende a melhorar. Entre 80% e 90% das questões os alunos conseguem responder. Tá? No nono passo, o professor pega tudo aquilo que foi explanado nos passos anteriores e explica as respostas, né, das questões dadas, conceituais. Pode também ampliar um pouquinho os conhecimentos feitos, né, a partir da sua explicação. E no décimo passo, que seria a aplicação de uma nova questão, né, de novo tópico, ele segue o seu caminho. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Peer Instruction é uma metodologia ativa do processo de aprendizagem que traz o aluno para o papel de protagonista, uma vez que ele se torna responsável pela construção do seu próprio conhecimento e também pela sua própria avaliação. Isso se dá principalmente no momento em que o professor inicia o processo contextualizando o tema com conhecimentos prévios e, posteriormente, quando os próprios alunos entre si tiram possíveis dúvidas. Esse método é bastante eficaz, pois o aprendizado se torna muito mais robusto quando o aprendiz se envolve com aquilo que ele está aprendendo de forma ativa.